Primeiro é o seguinte, né? Com a nova emenda constitucional 132, né? E a lei complementar agora 214, né? Nós temos um grande desafio para a área contábil, né? Tanto para a área contábil como para a área tributária. Advogados e contadores estão num grande dilema, né? Somando mais inteligência artificial, o que nós vamos fazer de agora em diante, né? Como vai ser a nossa vida, né? E para conversar um pouquinho rapidamente com vocês, hoje a gente está aqui, nós convidamos aqui o professor Leandro Passos, né, para falar um pouquinho sobre a experiência dele. Ele é nosso professor aqui no MBA, na área de Direito Tributário, está vivendo todo esse dilema, essa temperatura alta no mercado. Leandro, para a gente começar, né, o direito tributário brasileiro hoje, ele protege o contribuinte ou ele acabou virou uma arena de conflito entre fisco e empresa? É. Como vai, Maria? Obrigado aí pelo convite. O nosso sistema tributário é caótico, né? Na verdade, de anos em anos, nós temos um que a gente chama, né, de um sistema tributário, verdadeiro manicômio legislativo, né, em que conjuga-se aí legislações federais, legislações federal, estadual, municipal, né, muitas delas conflitantes até com a própria norma geral, né, de Poucos países do mundo têm 5.571 entes 71. tributantes, né? Exatamente, exatamente. Né, então, para que você se mantenha em conformidade fiscal é muito difícil. Então, isso gera conflito, é natural que gere conflito, né? E, historicamente, a relação entre fisco e contribuinte sempre foi uma relação adversarial, né? O fisco como leão querendo devorar o contribuinte, independente de matar a galinha dos ovos do ouro, né? E o contribuinte se defendendo de todas as formas, tentando se manter. A maioria das empresas é séria e se manter uma conformidade fiscal, mas de forma muito precária, porque você precisa de profissionais adequados, né, para entender a legislação, para aplicar a legislação, para aproveitar, né, aquilo que a legislação traz, né, de oportunidade. Né? Então, creio eu que hoje nós estamos numa situação em que A reforma foi inevitável. a reforma foi inevitável. Ou seja, chegamos num momento onde extrapolou-se os limites e a disfuncionalidade do sistema. Sim, e mais, né, uma tributação, principalmente sobre o consumo, né, que vai contra todos aqueles princípios que a gente defende, que é uma tributação da capacidade contributiva, igualitária, né, uma tributação sobre o consumo que, Cumulatividade que se perdeu, né? sim, uma regressividade presente na tributação. Então, todas as formas de se buscar mitigar essa regressividade, o que é regressividade? É cada vez mais uma tributação daquele que tem menor capacidade, e a tributação ao consumo faz isso, né? Então, o regime não cumulativo, tentou-se o regime não cumulativo, o princípio da seletividade, né, aplicada ao IPI e ao ICMS, que ora não se sabe o que é seletivo ou não, né, o que é essencial ou não. Mais uma conveniência arrecadatória, né? Exatamente. Se isso, de um certo modo, tem fluxo econômico, não é seletivo, mas eu preciso desse aqui. Mas, ó, se isso basicamente não tem fluxo econômico, então coloca ele como seletivo, né? Então, de certo modo, perdeu esse sentido de aplicação da seletividade, então. Exatamente. Não à toa, a maior tributação que existia no âmbito do ICMS era sobre energia e telecomunicações, porque era fácil arrecadar, né? E era muito superior às alíquotas ordinárias, né? Por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Essa alíquota foi, né, estipulada na alíquota média, né? Mas, enfim, eu acho que a reforma tributária vem em boa hora, né? Para estruturar melhor, através de um comitê gestor único, né? Transformar esse Estado federativo autônomo, né, no Estado federativo cooperativo, colaborativo, é você colocar 5.570 municípios e 26 estados do Distrito Federal dentro de uma estrutura de cooperação, né, à luz de uma simplicidade. Eu acho que aí vem assim, né, esses princípios que norteiam a reforma tributária, o princípio da simplicidade, o princípio da transparência, né? Essa questão, por exemplo, quando você coloca de que a gente... porque muito se falou em perda de autonomia, né? A competência tributária designada pela Constituição, né, e de um certo modo regulamentada, disciplinada no Código Tributário Nacional, a questão da competência tributária dos entes, né, Uhum. o fato de ter uma centralização, você acha que
os benefícios superariam aí essa insegurança dos estados e municípios em relação a essa perda de autonomia? Muito se falou, né, de como fazer uma reforma tributária dentro de um Estado federativo. Mas fato é que, se a gente olhar a maioria dos municípios, eles não têm capacidade nem de ter uma boa administração tributária. Muitos deles, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, vivem do royalties do petróleo, não vivem de arrecadação, da receita A derivada. receita própria não. Não tem receita própria, né? Então, eu acredito que, mediante instrumentos ou mecanismos que vieram na reforma tributária, né? Por exemplo, no âmbito da administração tributária, você tem o Comitê de Harmonização Tributária, que é o CHAT, né? A uniformização da interpretação, né? Você tem uma legislação única, já é maravilhoso, né? Tem uma legislação federal da tributação do CBS, IBS, você tem os atos conjuntos da Receita com o Comitê Gestor, e isso facilita muito, né, a interpretação e aplicação da norma. E quando você tiver divergência, você tem um chat, você tem o fórum dos procuradores, que são mecanismos que a reforma tributária trouxe para tentar fazer esse federalismo mais cooperativo. Eles não vão perder. Federalismo de fato, né? Exatamente. Porque ele só existia na ótica do direito, né? Porque federalismo, na verdade, os municípios vivem por transferências constitucionais, Sim. né? Não executam, não exerce o seu poder discricionário e a sua competência no ponto de vista de arrecadar os tributos, exceto os estados, né? Sim. De um certo modo, os municípios basicamente estavam abrindo mão, exceto do IPTU e do ITBI ali, ou uma taxa ou outra, mas a grande maioria não exercia, então, de fato, essa competência. Exatamente. E agora, eles não vão perder as atividades inerentes à administração tributária, eles vão continuar tendo. Só que eles vão por delegação, e essa delegação vai se dar por convênio ou por ato próprio, né, do instrumento. Ou seja, a partir do momento que eu, né, tenho a possibilidade de delegar, o outro que tem a maior capacidade de fazer ou de realizar essas atividades, por que não? Né? Então, eu acredito que a reforma tributária estruturou melhor esse federalismo, né, e no âmbito do direito tributário, né, possibilitar que essa tributação do consumo seja mais racional, seja mais simples e mais efetiva. Quando a gente olha, né, o processo de reforma tributária numa transição muito longa, Leandro, dois aspectos: 11 anos, 10 anos de transição e a incerteza de uma alíquota que se estima em 26,5%. Como é que você avalia esses dois pontos? A transição era necessária, né? Mas tão longa assim? Eu acredito que para você equalizar um pouco, né, a bagunça, para você é uma mudança cultural. Sim. Nós estamos num momento de uma mudança cultural do ponto de vista Tributação de origem para destino, né? Exatamente. E aí, quem sabe, né? exatamente. E quem sabe aí passar de uma tributação maior do consumo para uma tributação sobre a renda, sobre o patrimônio. Mas aí é uma outra fase, né? Mas o governo não perdoou, né? Ele já deu aqui já agora, né? exatamente. Dividendos, PIS e COFINS, lucro presumido já aumentou 10% a presunção, né? Tributação, por exemplo, do dividendo agora recente. Foram 37 aumentos de carga tributária só nesses últimos 3 anos de governo, né? Ou seja, tributação de fundos, estou dizendo aqui, juros sobre capital próprio. O governo também já deu uma pitada, né, na renda aí, né? Eu acho que isso aí não é uma reforma tributária, isso é uma reforma orçamentária, né? Porque havia uma bagunça orçamentária, um gasto público exagerado, sem qualquer tipo de conotação política, né? Existe um excesso de gasto, né? Isso é para tapar o orçamento, para tapar endividamento, né? Eu acho que não, a pretexto de falar que nós estamos fazendo uma reforma sobre a renda, eu acho que é um pouco mais, né, uma busca, uma sanha arrecadatória. Eu acho que isso aí tem que fazer com calma, né, de forma adequada, como foi, né, a primeira meia rodada, mas depois o Senado Federal conseguiu ali escutar alguns players de mercado para que ele pudesse sair um pouco melhor a Lei Complementar 214, a própria LP 108, transformando a Lei Complementar 227. Então eu acho que nós temos hoje uma estrutura legislativa adequada. Eu acho que essa transição é justamente para que, né, haja essa adequação, esse ajuste. Nós não corremos o risco de um novo presidente, um novo processo eleitoral que vem por aí, né? E até 2032 a gente... ou seja, tem interferências e ajustes que, de um certo modo, transformam de novo o novo sistema tributário, que era bom de 65. Uhum. O ICMS era bom. Nós conseguimos destruí-lo, né? Será que não tem chance da gente se perder também num caminho tão longo assim? Tem uma discussão aí, né, acontecendo no mercado, né, um dos candidatos mencionando, mas eu não creio que haja ambiente para isso, né? Ambiente
da sociedade para isso. Eu acho que a sociedade no todo, acho que ainda não entendeu a importância dessa reforma, né? Aqueles que vão de fato ser impactados, que é o consumidor, etc., aqueles que às vezes não entendem, né? Mas tem, e, obviamente essa interferência tem. Mas eu acredito que esse é um prazo de adequação, um prazo de ajuste, né? Óbvio que tem interesses, né? Se a gente está falando de inúmeros municípios de vários estados, né? Sempre tem alguém que puxa para um lado ou puxa para o outro. Eu acho que a reforma tributária ela vai dar certo se a implementação ocorrer dando respaldo às prerrogativas do comitê gestor. Perfeito. Mas eu vou voltar de novo nessa questão dos 26,5% de alíquota. Se a gente fizesse uma conta muito assim, de padeiro, que rapidamente, né? Padeiro, porque o padeiro sempre tinha o lápis aqui do lado, o bom português ali, padeiro, né? Estava ali fazendo a conta sempre no lápis e tal. Se a gente considerar que basicamente o ICMS ele está entre 8% e 12% sobre cada real faturado, né? Se você pegar o valor da arrecadação efetiva e considerar o valor faturado, lá nos dados do próprio Confas, se você pegar o próprio PIS e COFINS de 9,25 e fizer a sua compensação, vai ficar ali na faixa de 4,75%, 5%. Né? 8 com 5, 13, 8 com 12 com 5, 17. Não foi muito 26,5%? Para os estados e municípios não, né? Eles acham cada vez que vão perder a arrecadação. Porque a gente tinha muitas disfunções, subvenções, crédito presumido, base de cálculo, benefícios, como uma forma de ajuste do modelo. Sim. Própria evasão fiscal, sonegação fiscal, são ajustes, né? Em função que não cabe na mão, se não cabe no bolso, não tem como pagar. Né? O dinheiro não existe no vácuo, né? Como é que você lê isso? Será que isso não pode levar a uma maior informalidade, uma maior evasão? Uma curva de Laffer não se aparece na conversa? Sim, sem dúvida. E eu concordo com você. Eu acho que se a gente colocar, né, de um modo positivo, né, todas os alicerces dessa reforma, como a não cumulatividade plena, né, o pagamento via split payment, né, que é uma incógnita, mas vamos ver, precisamos de data centers adequados, enfim, outras coisas que não vale a pena, né, processamento, né? Acho exagerado. Porque se é o valor agregado, eu acho que dentro desse cálculo que você fez, que eu concordo, 26,5% a 27,5%, ele tem uma tendência de um aumento da carga tributária que hoje existe, né? E pode sim levar à informalidade. Eu levo em consideração, por exemplo, outros segmentos, né? De prestação de serviço, por exemplo. Será que eles vão assumir essa carga tributária? Se eles vão conseguir passar essa carga tributária para os seus preços? Quem é que tem crédito, quem é que tem crédito? Por exemplo, tem Só pode compensar aquele que está homologado, né? Agora você não tem mais, porque antigamente você ainda tinha aquela figura, né? Você comprava o produto, pagava 18, né? Comprava por 100, pagava 18, vendia por 150, pagava 18, 27 na saída contra 18, você recolhia os 9. Escrituração própria você. Sim. Agora não, você comprou, né, do indivíduo, pagou 100, mas se ele não recolheu, você paga 27 na saída. Você paga 27 na saída. Porque só se... Então, a escrituração e a homologação do crédito, ela é toda já centralizada. Né? Isso não pode gerar uma disfunção na cadeia, levar um caminho à informalidade? Esse é o risco. Você fala, concordo com você, eu acho que é o risco. Né? Mas, como a gente não tem, né, as alíquotas de referência, né? Então, ainda imaginando. O secretário disse essa semana, né, que é segredo, né? Só fala depois das eleições, né? Eu estava conversando assim, olha, nós precisamos aqui adequar, né, o fluxo, né, dos fornecedores, etc. Aí um amigo meu falou assim, não temos nem alíquota de referência, como nós vamos fazer esse cálculo e tal? Mas acredito que, se por acaso eles errarem na mão com relação às alíquotas de referência, de fato, né, aquilo como se a curva de Laffer, né, a arrecadação, ela pode, do ponto de vista legislativo, aumentar. Mas a arrecadação efetiva vai diminuir. É o que aconteceu com o dividendo agora, né? Claro, porque o governo esperava muito, né? Não está arrecadando, bem dizer, nada, né? É uma frustração total de arrecadação. Claro que tinha as medidas de mitigação de lucros acumulados até o exercício, né? Tão mal, eu até gosto de dizer assim, a gente tem que fazer a crítica porque eu sou acadêmico, né? Não posso me furtar de fazer a crítica, né? Quem escreve a lei, né, vai lá e determina que tem que apurar o lucro em 31 de dezembro, né? É que ele nunca viveu contabilidade, nunca desceu na cozinha do sistema. Né? E pior que eu vi uma decisão que era assim, não é dia 31, né? Mas até dia 30 de janeiro. Assim, porque, mesmo assim, né? Não adianta nada. O champanhe que você vendeu na virada do ano não foi nem processado ainda. Como é que você fechou o balanço? Exatamente. Essa é a questão que você fala da curva do Laffer. A gente estava até comentando agora numa aula que a gente deu. Nós temos hoje, em 2025, uma tributação hoje de 32,9% do PIB. Se houver mais aumento tributário, aí de fato a informalidade ela vai crescer, né?
E a sociedade não vai suportar mais. Mas a gente espera que haja uma certa adequação, talvez até por esse time aí, né? De repente eles colocam uma referência, é certo. E como a própria Constituição ele tem mecanismos de ajuste, né? Para cima, espero que para cima ou para baixo. Né? Talvez se eles errar a mão para cima, né? Talvez isso possa adequar. Na lógica do que está escrito lá né, nos normativos é que aqueles setores que entraram sendo beneficiados no começo, né, com base 60% da base de cálculo, base de cálculo reduzida, alíquota zero, etc., se tiver, de fato, que aumentar a alíquota, vai aumentar deles, né? Isso eles disseram. Se reduzir, eles não falaram nada, né? Nada, né? Ou seja, eles vai preservar aquelas isenções, né, que foram dadas na redução de base de cálculo, reduziria a alíquota. Agora, se aumentar, aumenta deles. Eu acho bem difícil, porque são lobbies organizados, né? Exatamente. São setores que... E bem feitos, né? Bem feitos, né? Bem feitos. Eu queria mais uma pergunta para você, que assim, uma pergunta não, uma questão que eu acho que gera um pouco de dúvida assim, na cabeça das pessoas nesse momento, nessa tensão, sobre a questão para as empresas. O que as empresas precisam fazer agora, né? Nessa fase de ajuste, RP, adequação, né? Para que a gente não tenha problemas e riscos no futuro. O que as empresas precisariam fazer nesse momento, em momento de transição da reforma? Olhando assim a sua experiência acadêmica, profissional, e junto com as empresas, no mercado. Parece clichê, a gente já está falando isso que todo mundo fala, mas de fato agora é entender o seu próprio negócio. Precisa entender o seu próprio negócio e adequar seu próprio negócio a essas novas regras, né? Entender de onde vêm seus fornecedores, o que eles fazem, qual é a tributação deles. Vai gerar crédito, não vai gerar crédito? Vai crédito? gerar crédito, não vai gerar crédito? Ele é do Simples, ele adotou o sistema novo, não adotou? O seu próprio fluxo de caixa, né? Às vezes a gente fala que na linha do resultado, às vezes, dependendo da empresa, né, se via só o resultado do benefício fiscal, né? Hoje, a neutralidade, segundo, né, o princípio, né, aplicado na reforma, né, ele busca exatamente isso, né? Não ter na tributação a tomada de decisão de onde que você vai produzir, de onde que você vai vender, de como que você vai vender, né? Então, eu acho que as empresas precisam se adequar. Os profissionais do direito e os profissionais contábeis, eles precisam entender a forma como essas obrigações vão ser reproduzidas, né, na sua estruturação contábil e fiscal, e adequar o fluxo de caixa, né, porque e também qual é o seu mercado consumidor, porque agora a tributação é no destino. Quando você fala que tem que se adequar ao fluxo de caixa, eu vi até umas discussões, até queria ouvir você um pouco sobre isso, né? Porque muito se fala que as empresas se financiam com os tributos. Até minha tese de livre-docência lá atrás, eu escrevi sobre isso. Mas ela se financia com o tributo quando ela parcela o tributo, quando ela tem benefícios fiscais, né? A empresa que paga tributo dentro de uma cadeia regular, né, considerando-se que 38% da arrecadação do ICMS é substituição tributária, 38%, quase metade do ICMS é substituição tributária, então ela já foi recolhida antes do fato gerador ocorrer, né, subsequente, né? Lembrando que quando você compra um produto e revende o produto, você paga no 5º dia, no 10º dia do mês subsequente, né, tanto o PIS, COFINS como o ICMS. Então, dá para dizer que a empresa se financiava com ele. Quando você diz que elas têm que se preocupar com o fluxo de caixa, em função dessa nova figura de compensação automática, de que pode ser que eu estou comprando de quem não gera crédito, isso vai aumentar o meu desembolso, porque eu vou pagar uma alíquota maior, o que seria? Como é que você tem lido isso? Perfeito. Assim, veja, eu vejo a questão do fluxo de caixa porque, como você falou, na atual modalidade, você realiza o fato gerador, você apura as suas obrigações, você tem um prazo específico para você fazer esse cumprimento, né? Isso vai se dar de forma automática e dependendo do teu fornecedor. Exato. Né? E da forma como você vai ser parcelado, não vai ser parcelado, vai ter suspensão daquele crédito, então ele vai ter um diferimento daquele crédito, não vai ter, né? Eu estou falando, por exemplo, em algumas situações também que às vezes pode não gerar crédito, até, né? Comprando no setor primário, não vem com crédito. Exatamente. Né? Então, exonerado, né? A análise que você tem que fazer, se por acaso aquele fluxo de caixa vai ser ou não, né, afetado, é exatamente entender, né, o seu ciclo produtivo, da onde você está, se ele é curto, se ele é longo, de como essa tomada de crédito vai acontecer, né, como e quem vai fazer essa liquidação, né, e como isso vai representar para fazer a compensação com o teu débito. Né? Maravilha.
Eu tenho mais 2 pontos rapidamente aqui. Um é mais um pinga-fogo mesmo. O profissional da área contábil e tributária vai precisar ser mais jurídico, mais tecnológico ou mais estratégico daqui para frente? Os três, Os Amorim. 3. Os três, Amorim. Vai ser menos obrigação acessória e mais foco no negócio? Eu acho que não só foco, mas assim, a IA tá aí, né? Essa é uma E outra conversa, vou te chamar para a próxima, entendeu? a IA tá aí. Então, estratégico sim, né? Mudou o perfil de tributação, principalmente sobre o consumo, né? A gente, Demanda que consumia muitas horas, né? exatamente, É. né? E aquele profissional tem uma automação grande, né? Hoje você vê aí declaração de imposto de renda pré-preenchida, né? E a gente vai precisar ser estratégico, analisar número, analisar a operação, analisar como se dá a Ou seja, tributação. contabilidade de verdade para nós, né? Eu acho que é isso, não é mais o Contabilidade TICAR, acessória, não, né? não é TICAR, não, eu acho que o profissional da contabilidade e o profissional jurídico, ele vai ter que cada vez mais se aprofundar na operação, entender de fato a operação, para poder reproduzir aquilo estrategicamente na contabilidade. Leandro, última questão para você, para nós fechar aqui. Primeiro agradecer, pô, sensacional falar contigo aqui, né? Tá conosco aqui há alguns anos Agradeço. já trabalhando conosco aqui. É um show, sua aula é um show simplesmente Obrigado. maravilhosa, né? O cara tira nota de 1 a 5, se fosse nota 1 a 100, ele tirava 100 na aula aí. Sempre muito elogiado o trabalho que você faz de conexão entre... Dar aula de direito tributário por si só não é ruim, é um direito positivo, Ah, mas o pessoal gosta muito que consegue compreender muito, né? Como transformar essa questão teórica em elementos, em uma visão aplicada, né? E aí a minha questão que eu vou colocar para você assim, é qual é o maior erro que as empresas e profissionais podem cometer nesse período de transição tributária, da reforma tributária, na transição da reforma tributária? É não estudar, né? É não aplicar, é não perceber essa transformação. Tem muita gente aí achando que essa reforma não vai ser alterada, como a gente comentou agora. Não, isso aí não vai passar, não vai ter split payment, não vai ter isso aqui, daqui a pouco eu me ajusto, né? Eu acho que, como falou, nós estamos vivendo um momento de transição importante da tributação, trazendo talvez o negócio para o centro que deveria sempre existir, que é o desenvolvimento do negócio, né? O negócio ele tem que ser desenvolvido dentro de uma estratégia operacional, não fiscal. Fiscal é a consequência. É um Né? elemento que faz parte É o do jogo, é elemento uma que faz, variável do jogo. é o elemento que faz parte do jogo, né? Mas não o principal, como muitas vezes acontece. Ou seja, capacitação, estudar, treinar, Exatamente. sentar aqui na cadeira conosco e estudar. Isso aí. Exatamente. É que Como, espera. como alguns dizem, né? Tem duas coisas que não dá para se fugir, né? Da morte dos tributos. Com tributo não se brinca, não é Não isso? se brinca, né? E vai ter que pagar da mesma forma. Então, vamos pagar direito, pagar bem e fazer com que o negócio ele decore porque ele é viável. Né? E cobrar a devolução do tributo no serviço de qualidade, em gasto público de qualidade. Isso é fundamental, né? Eu acho que o princípio da transparência vem aí. Possibilita que a gente saiba quanto está pagando, não sabe, né? como paga, né? Até a gente que paga tributo, mas aqueles que olham assim, pô, estou pagando isso tudo, não quero esse produto. Então, eu acho que traz também uma certa conscientização como cidadão. Leandro, eu queria agradecer você mais uma vez aí. Sei que você deu aula até agora, entendeu? Tranquilo. É um prazer estar aqui. Separou alguns minutos aqui para a gente conversar. Cara, brigadão, hein? Obrigado, Maria.